Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo o contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus no início da sua pregação. Jesus fará inúmeros milagres para dar testemunho da sua divindade. No evangelho de hoje, estando ainda em Cafarnaum, cura a sogra de Simão Pedro, que se levanta imediatamente. Depois levam a ele muitos doentes para que ele os curasse. E expulsou também muitos demônios. Hoje vamos voltar às séries das quartas-feiras sobre a doutrina católica. Paramos na introdução dos mandamentos. Hoje vamos rever o primeiro mandamento. Vejamos. Que nos ordena o primeiro mandamento amar a Deus sobre todas as coisas? O primeiro mandamento nos manda adorar, amar e servir a Deus como nosso único e soberano Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, diz nosso Senhor no Evangelho de São Lucas. Que nos proíbe o primeiro mandamento? O primeiro mandamento nos proíbe a idolatria, a superstição, o sacrilégio e qualquer pecado contra a religião. Que é a idolatria? A idolatria proibida no primeiro mandamento é prestar à criatura o culto de adoração devido somente a Deus. Por que a idolatria é um pecado? Em primeiro lugar, porque só Deus é o Senhor dos senhores, o Criador de todo o universo, e a Ele devemos todas as coisas. Em segundo lugar, porque se colocarmos qualquer criatura no lugar de Deus, nos tornamos escravos desta criatura e, para servi-la, não teremos escrúpulo em fazer o mal aos demais. Por exemplo, a bebida, a droga, o prazer sexual, etc. Quando esta criatura é um bezerro de ouro, por exemplo, como ele não é um ser vivo, facilmente a adoração por ele conduz à depravação. Se esta criatura é um ser vivo, um animal, além dele ocupar o lugar de Deus, estaremos adorando algo inferior a nós e, para servi-lo, não importaremos em fazer o mal ao ser humano. Se esta criatura é uma pessoa, além dele ocupar o lugar de Deus, facilmente nos escravizaremos por esta pessoa e não teremos escrúpulo em fazer o mal aos demais seres humanos para servi-la. Por outro lado, quanto mais amamos a Deus, mais livres nos tornamos de todas as criaturas e maior é o desejo de dar amor aos demais. E no seu serviço, ele nos pedirá que amemos e respeitemos todas as criaturas, pois ele é o amor infinito. Não podemos então prestar culto aos anjos e aos santos?
Sim, podemos prestar culto de veneração aos anjos e aos santos, porque são amigos de Deus e nossos irmãos e nossos intercessores junto dele. A Deus adoramos, a Nossa Senhora veneramos e o nome que se dá a este culto é de hiperdulia. Aos anjos e santos nós veneramos e o nome que se dá a este culto é dulia. Podemos também honrar as sagradas imagens e as relíquias dos santos? Sim, podemos também prestar culto às sagradas imagens e às relíquias dos santos, porque o culto que lhes atribuímos se refere aos mesmos santos e não às imagens em si. Que é a superstição proibida no primeiro mandamento? A superstição proibida no primeiro mandamento é toda e qualquer prática ou devoção contrária à doutrina e uso da Igreja, tais como a adivinhação, os amuletos, etc. Que é o sacrilégio? Sacrilégio é a profanação de uma pessoa, de um lugar ou de um objeto consagrado a Deus e destinado ao culto. Também é sacrilégio receber a comunhão sem estar em estado de graça. Que outras coisas proíbe o primeiro mandamento? O primeiro mandamento proíbe todo e qualquer relacionamento com o demônio. A agregação a seitas anticristãs ou sociedades secretas, como a maçonaria, a Rosa Cruz, etc. Negar deliberadamente alguma verdade de fé. Desesperar-se da salvação ou abusar da confiança em Deus, presumindo que Ele não nos abandonará para pecar com maior tranquilidade. Murmurar externa ou internamente contra Deus. Abandonar os meios necessários para a salvação, como a oração, os sacramentos, etc. Falar sem respeito das coisas santas da Igreja e dos seus sacerdotes e dos sacramentos. Praticar atos de superstição ou espiritismo. Procurar videntes, cartomantes ou outros adivinhadores. Fazer macumba ou algum tipo de magia. Frequentar outras igrejas que não são católicas ou o culto espírita. Receber indignamente algum sacramento. Ler livros, revistas ou jornais que vão contra a fé. Dar a ler a outras pessoas. Deixar-se levar pela vergonha quando for necessário confessar a fé diante dos outros. Não se esforçar por adquirir uma cultura religiosa que permita dar testemunho de Cristo com o exemplo e com as palavras. Quem recorrer ao demônio comete um pecado grave? Sim. Quem recorrer ao demônio ou invocá-lo comete um pecado gravíssimo, porque o demônio é o maior inimigo de Deus e do homem. É proibido, então, consultar as almas dos mortos por meio de mesas e outras práticas? Sim. Não é lícito, de modo algum, consultar as almas dos mortos por meio de mesas e outras práticas de espiritismo, porque todas essas práticas são rigorosamente proibidas por Deus através da Igreja. Para consultar sobre o que a Igreja pensa sobre o Espiritismo, consulte um link que está debaixo do texto da homilia no meu site homilias.fecomvirtudes.com.br. Que lição nós podemos tirar de hoje? Que esta revisão nos ajude a renovar a dor por todos os pecados que tenhamos cometido contra o primeiro mandamento, e se há algum pecado que ainda não o confessamos, procuremos fazê-lo na próxima confissão. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.